Nós clamamos, Espírito Santo, sobre todos os sentidos de Poliana, sobre o pensar, sobre o olhar, sobre o falar, sobre o seu coração. Vem, Espírito Santo, com o teu fogo abrasador, aquecer o coração de Poli. Que ela seja canal da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Pela intercessão daquela que é a bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes, a esposa do Espírito Santo, clamamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito, Espírito, vai voltando para os teus lugares, que desce como fogo, e já vai se acalmando na melodia desta canção. Vem como em Pentecostes E enche-me de novo, e enche-me de novo. mais uma vez, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. e enche-me de novo. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, gente. Ó, uma horinha dessa, depois de uma chuvinha, a gente escutando o som da chuva, depois de gastar as energias, louvando e rezando, a gente senta e vai dando um soninho. Então, catuca aí quem está do seu lado, diga assim: não durma. Diga aí. Diga: não durma. O Espírito Santo vai falar ao seu coração hoje. Isso. Então, assim como Dani já me apresentou, eu me chamo Poliana, sou consagrada na comunidade Restauração. Estou aqui em Palmares há quase 12 anos, nessa cidade que me acolheu e cidade que eu tanto amo. Sou natural de Caruaru, mas eu me sinto, vou falar baixinho, eu me sinto mais de Palmares do que de Caruaru, segredo. E sou da quase paróquia Nossa Senhora das Graças, né, do nosso pároco Padre Tadeu. E que grande graça esse encontro. Que grande graça. O cenáculo. Vamos acalmar. Eu peço esse silêncio, não é porque eu estou falando, não. Porque quando o Senhor tem para realizar nos nossos corações, a gente precisa estar atento, né? Até porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, primeiro Jesus fala para mim, né? Então, vamos aproveitar esse momento. Primeiro cenáculo da cidade de Palmares. Que grande inspiração. Bendito seja Deus pela inspiração dada à nossa Santa Igreja por esse momento em que nós podemos, no dia de Pentecostes, nos reunirmos para clamarmos o Espírito Santo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria primeiro ler aqui para vocês. Se você tiver com a sua Bíblia, você acompanha, senão você escuta, tá certo? Tá certo assim? Sim ou não? Sim? Então vamos embora. Atos capítulo 2, ó, que é o tema, não é, do nosso encontro. A vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.
Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e repousavam sobre eles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe falasse. Achavam-se então em Jerusalém judeus, piedosos de todas as nações que há embaixo do céu. Ouvindo aqueles ruídos, reuniram-se muita gente. Maravilha-se de que cada um que ouvia falar sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventuras galileus todos os que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfíria, o Egito e as províncias da Líbia, próximas de Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros, o que significam estas coisas? Outros, porém, escarneciam, dizendo, estão todos embriagados de vinho doce. Mas, gente, vocês conseguem perceber que no dia de Pentecostes estavam todos o quê? Reunidos. Tá bom, Poliana. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos. Mas o que é Pentecostes? O que será Pentecostes? Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. Do dia da Páscoa, 50 dias após. Onde ali estavam num cenáculo. E o que era um cenáculo? Dani até falou no momento da oração. Era uma sala. Uma sala reservada, geralmente na parte de cima de uma casa, para momentos muito importantes. Para aqueles momentos mais importantes, ou uma reunião, ou um jantar muito importante. E estavam ali Maria e os apóstolos. E naquele momento em que eles estavam em oração, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. Tá bom, beleza. Tudo bem, veio o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Se alguém chegar para você e perguntar quem é o Espírito Santo, cadê os jovens que aqui estão? Levanta assim a mão. Cadê os jovens? Uns são jovens há mais tempo, os outros há menos tempo. Eu sou jovem há mais tempo. Levanta a mão, Mauri, você é jovem há mais tempo. Vanessa, todo mundo aqui é jovem. Então vejam, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Santíssima. Vocês estão afiados. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e um dogma de fé. 3 pessoas em uma só. Porém, Jesus, no Antigo Testamento, não sei se vocês já perceberam que existiam alguns profetas. Pra gente, eu vou falar de uma forma mais popular. Existiam os profetas em que naquele momento, por exemplo, Elias, Eliseu, eram os ungidos do Senhor. O Espírito Santo vinha sobre eles. Eles profetizavam e depois o Espírito Santo ia embora. Mas aí, Jesus, antes da sua ascensão, domingo passado, nós vivenciamos o quê? A ascensão do Senhor. Não foi assim? Não foi? Então, Jesus diz, eu vou, mas enviarei sobre vós o quê? Ah, não. Os párocos de vocês estão por aqui. Se vocês não responderem, eles vão achar que vocês não foram para a missa domingo. Né? Olha, presta atenção. Jesus diz, eu vou, mas enviarei sobre vós mais alto, o Espírito Santo, que vos dará
as minhas testemunhas. E aí vem o dia de Pentecostes, onde está Maria e os apóstolos reunidos. E naquele momento vem o Espírito Santo. E desde então, o Espírito Santo veio e ficou. Ele não mais foi retirado de nós. Mas o problema é que nós esquecemos dessa força tão grande que nós temos acesso livremente. Nós temos acesso livremente. Quer ver uma coisa? O seu pároco, ele é uma pessoa com certeza maravilhosa, é um santo de Deus, porque nós temos santos padres na nossa diocese. Mas, se eu quiser, por exemplo, falar com o meu pároco, que é Padre Tadeu, eu preciso combinar para encontrar com ele. Porque ele é muito importante? Não, porque ele é cheio de tarefas. E eu não tenho como simplesmente chegar e bater na porta da casa dele e dizer: Padre, eu quero falar com o senhor. Eu estou vendo daqui, por exemplo, Padre Josias. Você quer falar com o Padre Josias? Tem que ir lá na secretaria, marcar ou mandar um WhatsApp para ele, dizer: Padre, quero conversar com o senhor. Com o Espírito Santo não é assim, gente. Com o Espírito Santo é só a gente clamar. É só a gente clamar: vinde Espírito Santo. Ao acordar, vinde Espírito Santo. Vamos fazer essa oração? Vamos fazer? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Foi difícil? Foi difícil? Não. O Espírito Santo, nós temos livre acesso ao Espírito Santo. E por que a gente coloca tanto empecilho na nossa vida para buscarmos o Espírito Santo? Por que nós colocamos tanto empecilho? O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é o Santificador, o Espírito Santo é o que nos dá forças, o Espírito Santo é aquele que junto com Ele vem todos os dons sobre a nossa vida. O dom de fortaleza, o dom de cura, o dom da paciência, da sabedoria, do temor a Deus, tantos dons vêm através do Espírito Santo. E por que nós não usamos disso? Por quê? Por que será que a gente não usa disso? Porque para nós, muitas vezes, a nossa vida de oração nem sempre é algo que a gente coloca em primeiro lugar. Nem sempre. E eu não estou aqui dizendo que é fácil. Não, mas é muito fácil ter uma vida de oração. Oxi, é muito fácil. Não. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Presta atenção à pergunta, tá certo? Como tem estado a tua vida? Não responde, faz aí a memória, faz memória. Como está a sua vida? E como anda a tua vida de oração? Como anda a tua vida de intimidade com Deus? Mas aí, quer ver uma coisa? Mas Poliana, veja bem, eu trabalho, eu acordo cedo, minha vida é muito corrida, eu passo o dia todo no trabalho, e aí quando eu chego e eu tenho faculdade à noite, eu tenho casa para arrumar, e eu tenho um menino para cuidar, é muito corrido, e eu não consigo acordar mais cedo, né? A gente não dá tanta desculpa, sim ou não? Sim. Ô Jéssica, vem cá, correndo, como a gente combinou, vem cá. Eis que vos apresento Jéssica, essa que estava aqui animando,
Jéssica é membro da comunidade Deus Altíssimo, comunidade de vida, faz quantos anos? 7. 7 anos. E Jéssica é uma menina que, lá na comunidade Deus Altíssimo, tem a capela, tem o Santíssimo Sacramento. E por isso, é super fácil de Jéssica ter uma vida de oração constante. Minha gente, ela não tem nenhuma dificuldade na vida de oração. Nenhuma. Ela tem vontade de rezar todos os dias. Ela tem vontade de estar na capela contemplando. Como ela é comunidade de vida, ela tem tempo para ficar 24 horas lá na capela na hora que ela quiser rezando. Jéssica, eu já fui comunidade de vida, 17 anos, então eu sei o que eu estou falando. É verdade? Não. Como assim? Peraí. Tu na comunidade de vida não é verdade? Sou sim, só que não é bem assim, né? Como você falou, porque às vezes a gente não consegue, mesmo a gente estando lá o tempo todo, acaba que a gente não pratica tanto como deveria. Porque do mesmo jeito tem todas as atividades, tem todas as responsabilidades e a gente precisa lutar da mesma forma para ter uma vida de oração fiel. É assim ou não? Isso. Obrigada, Jéssica. Vamos aplaudir Jéssica. Olha, veja só, eu chamei Jéssica, eu poderia ter chamado o pessoal da comunidade Servos de Maria, por exemplo, né? Que eu sou encantada por eles também. Gente, a vida de oração não é fácil para ninguém. Os santos tiveram dificuldade na vida de oração. Os santos tiveram dificuldade. Quantos santos? Por exemplo, São João da Cruz. A gente escuta falar sobre a noite escura de São João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila. Vocês sabem a história de Santa Teresa d'Ávila? Santa Teresa d'Ávila todo dia ia para a capela. E aí, teve um dia, ela disse: Senhor, qual foi o dia que o Senhor mais acolheu a minha oração? Aí ela pensou que Jesus ia falar ao coração dela daqueles momentos de arrombamento espiritual. Não tem aquele momento que a gente reza e a gente diz: me arrepiei, e a gente chora e a gente sente tudo? Não tem? Sim ou não? Não tem? Pronto. Ela achou que Jesus ia falar para ela que o dia que Jesus mais acolheu a oração dela tinha sido aquele dia. Sabe o que Jesus disse? Minha filha, o dia que eu mais acolhi a tua oração foi naquele dia que tu fosse para a capela, ficasse no teu horário de adoração, contando quantos tijolinhos tinha na capela, para ver se dava a hora de tu ir embora, mas tu não me deixasse sozinho. Vocês conseguem entender? Jesus, Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração. Hoje, eu trabalho com alimentação saudável e por isso eu tenho tenho uma convivência maior com pessoas de academia. E sabe o que é que me chama muita atenção? As pessoas que têm mais resultado na sua vida física, nos seus objetivos, quanto à questão de atleta, de treinar, de músculos, né, de ganhar músculos e tal, são as pessoas mais disciplinadas. Aquelas pessoas que têm maior constância, que são mais disciplinadas, que vão treinar mesmo quando elas não querem, que vão treinar mesmo debaixo de chuva, que vão treinar mesmo quando estão doentes, mas que elas têm um objetivo. Essas pessoas são as que alcançam mais resultados. Agora eu te pergunto, e por que a gente, com a nossa vida espiritual, a gente não faz a mesma coisa? Por que com a nossa vida espiritual a gente não tem um cronograma? Por que com a nossa vida espiritual a gente não coloca em primeiro lugar? Por que com a nossa vida espiritual nós não temos disciplina? Porque qualquer coisa faz a gente sair, perder o foco. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, que é esse que nos dá toda força e toda direção para tudo aquilo que nos falta. Gente, eu nem ia tocar nesse assunto, mas o Senhor
coloca no meu coração. Há quase um ano, eu ganhei para o céu a minha filha de 13 anos. Há quase um ano. Eu não vou dizer eu perdi, eu vou dizer eu ganhei para o céu, porque eu tenho certeza da santidade dela. E muitas vezes as pessoas olham para mim e dizem, mas você é muito forte. Ah, mas você é muito forte. Porque nem sempre me vê chorando, porque me vê seguindo a vida, entre aspas. Eu posso dizer a vocês que é a maior dor que alguém pode sentir. Até é tanto que ela nem tem nome, né? Um filho sem pai é órfão, uma mulher sem esposo é viúva, mas pai e uma mãe sem filho não tem nome. Porque é algo que dilacera o coração da gente. E eu digo a vocês, não é porque eu sou forte. Lógico, quantas pessoas nos bastidores têm nos abraçado. Eu tenho buscado médicos, né? Eu hoje preciso fazer terapia. Eu uso a medicina também, né? A terapia tem me ajudado. Né? Precisar tomar um remédio para a gente conseguir vivenciar algumas coisas também. Para a gente conseguir respirar e continuar vivendo. Mas eu digo a vocês, o que mais tem me sustentado, a mim e a minha família, até hoje, tem sido o Espírito Santo de Deus. Tem sido o Espírito Santo de Deus. E não é porque a gente é fiel, não. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu estava preparando a pregação, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou falar? Se até para rezar o terço, se eu não botar na televisão, se eu não botar no YouTube, ou se eu não rezar junto com alguém, eu não consigo. Mas Pauliana, você vai expor isso, você é a pregadora do cenáculo. Pois é, gente. Muitas vezes minha oração tem sido, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Sai 2 Ave Marias e a terceira não sai. E eu digo, vinda Espírito Santo, me dá força, eu preciso seguir. Aí olho para Nossa Senhora e vejo que ela ficou lá aos pés da cruz. E eu não estou dizendo isso para poder vocês dizerem, Virgem Maria, como ela é forte. Virgem Maria, como ela... Ave Maria, que coisa tão linda, não. Eu estou querendo dizer a vocês que eu sou humana, eu sou carne. E que em meio a uma dor tão grande, eu estou conseguindo ficar de pé, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a tua dor hoje. Eu não sei o que é que você traz no coração. Não sei. Muitas vezes é até patológico mesmo. Às vezes é uma depressão, sim. Às vezes pode ser uma crise de ansiedade, sim, que você precisa buscar a medicina. Mas o que eu quero te dizer é que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Vou dizer uma coisa para vocês. A minha comunidade ficou aqui eu acho que por 8 anos, por 9 anos mais ou menos aqui na cidade, não é isso, Glória? Hoje restamos 2, não 3, eu, Glória e Ananda, somos 3. Mas, bendito seja Deus, que na Igreja Católica nós não somos de Paulo nem de Apolo, nós somos todos de Jesus Cristo. Bendito seja Deus que eu tenho irmãos que me seguram quando eu preciso. Bendito seja Deus que eu tenho a comunidade Deus Altíssimo. Bendito seja Deus que eu tenho servos de Maria. Bendito seja Deus que eu tenho cada irmão de tantos movimentos que eu sei que rezam por nós. E eu tenho certeza que é isso que tem nos sustentado. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que me ajudou muito. Teve um certo dia que eu disse, hoje eu vou enlouquecer. Não,
hoje eu não aguento mais, não aguento, eu não estou suportando mais a dor, eu vou enlouquecer. E aí eu respirei e disse, eu preciso que alguém reze por mim. O que é que eu vou fazer? O pessoal da minha comunidade está em Caruaru, eu estou cansada desse negócio virtual. Não quero nada virtual mais não. Estava arretada nesse dia. Eu disse, eu não quero nada virtual. Jesus, me dá uma luz, o que é que eu faço? Acho que eu vou ligar para Erivaldo e Messia. Eita, mas Messia acho que está na escola, pode ser que não dê certo. Vou lá nas Servos de Maria. Eita, mas é tanta gente lá, pode ser que também o pessoal esteja ocupado. Eu vou ligar para a Dani. Aí liguei para a Dani. Foi, Dani? Liguei para a Dani. Disse, Dani, preciso que vocês rezem por mim. Ela, quando, Paulo? Eu disse, agora. Ela não foi a desocupada não, viu? Foi a que eu tirei ela do serviço dela. Ela disse, precisa quando? Eu disse, agora. Ela disse, tu pode me dar meia hora? Eu disse, eu te dou meia hora. E fui-me embora para Deus Altíssimo. Disse, pelo amor de Deus, me socorre. Sozinha eu não consigo. Eu não estou conseguindo nem rezar. Eu não tenho forças nem para rezar. Me ajuda, pelo amor de Deus. E ali, naquele dia, ela, Márcio, e aí ela disse, a gente chamou o padre. Chamar o padre também. Ela, Márcio e o padre rezaram por mim. E como eu saí outra pessoa daquele momento. Inclusive, eu estava até com muita dificuldade. Vejam como o Espírito Santo conduz. Eu estava até com muita dificuldade em relação à pessoa que eu estava fazendo terapia. Eu estava fazendo terapia online com uma pessoa de uma outra comunidade. Porque essa pessoa, além de ser psicóloga, era da linha da logoterapia. Algo que eu, sabe assim, sempre admirei muito. E eu disse, não, com certeza uma pessoa super conceituada. Eu digo, essa pessoa vai me ajudar. E já fazia 2 meses que eu fazia terapia com essa pessoa e eu não conseguia evoluir em nada. E ali no meio da conversa, Márcio disse, Paulo, eu tenho tal pessoa que atende aqui em Palmares, que atende alguns membros da comunidade Deus Altíssimo. Minha gente, foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Como Deus usou Márcio naquele dia, talvez ele nem saiba disso. Mas eu estou com essa pessoa até hoje. E como ela tem me ajudado até na minha fé. Como ela tem me ajudado em tantas coisas. O que é que eu quero dizer a tudo isso com vocês? Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei pelo que você tem passado. A única coisa que eu sei é que o sofrimento é inerente à vida humana. O sofrimento é inerente à vida humana. Não adianta, ele bate na nossa porta e se a gente não abrir, não adianta, ele entra. Ele entra na nossa vida, não tem para onde. Mas nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Bata assim no peito e diga, eu não estou só, diga isso. Não, mas diga com convicção, eu não estou só. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Sabe, naquelas rodinhas de adolescentes, quem aqui trabalha em escola vai saber, ou os adolescentes que aqui estiverem. Meu Deus, como acontece tantas e tantas decepções. De um amigo que excluiu, de uma amiga que não fala mais, de tal amigo que não presta atenção em mim. Mas nós, até nessa pequena dor que tantos jovens sofrem, olha para mim, você que é jovem, olha para mim. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Mas o problema é porque nós acabamos nos abastecendo de tudo que o mundo oferece, menos das coisas de Deus. Tudo que o mundo oferece atrai os nossos olhos, mas as coisas de Deus são chatas, as coisas de Deus são cansativas.
Se é para ir para a missa, a gente vai se arrastando. Se é para ir para um encontro, ai meu Deus, mas no domingo à tarde, no dia que eu ia sair para tomar um sorvete com os meus amigos, tudo faz a gente colocar Deus em segundo plano. Tudo. Quando eu chamei Jéssica aqui, eu disse: Jéssica, tu tem vontade de rezar toda hora? Não, Polly. Minha gente, para vir para aqui hoje, vocês não têm noção da quantidade de coisa que se levantou fora e dentro de mim. De verdade. Eu disse: Jesus, eu só vou porque tu sabe que quando eu digo sim, eu vou até o fim, nem que seja sangrando, mas eu vou. E como eu pago o preço de dizer isso? Mas eu não tenho medo, porque eu tenho o Espírito. Eu tenho o quê? O Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, o que é que você tem feito para que o Espírito Santo tenha espaço na tua vida? O que é que você pode fazer? Beleza, eu não tenho feito nada, mas o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer para que esse Espírito Santo tenha espaço na tua vida? Para que esses dons do Espírito venham sobre você? Veja, o dom da fortaleza não é a gente aguentar tudo, não. O dom da fortaleza é a gente suportar aquelas coisas que vêm. E muitas vezes até ser suporte para quem está do nosso lado. Quantas coisas, meu Deus, quantas coisas Deus coloca no meu coração e eu não tenho conseguido ir, eu não tenho conseguido ir. Mas eu digo: Senhor, eu estou aqui. Que a minha vida seja testemunho. Gente, muitas vezes a gente quer que aconteça coisas mirabolantes, mas a gente esquece de ser canal de Deus dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente quer que os da nossa casa façam isso ou façam aquilo e a gente fica apontando e condenando. Sabe quando é que os da nossa casa estarão aqui? Sabe quando? Quando nós dermos testemunho de vida. Mas se dentro de casa a gente só faz reclamar, se achar santo, porque quando a gente começa a dizer: mas você não vai para a igreja? Você não reza o terço? Por isso que as coisas estão acontecendo com você. Oh meu Jesus, se fosse assim, as coisas não aconteciam com os padres que consagram Jesus todo dia no altar. Quem somos nós para apontar? Quem somos nós? Ame, use essa força do Espírito Santo para amar aqueles que estão ao teu redor. Eu me lembrava aqui de uma coisa. Graças a Deus, eu tive muito contato com Dom Henrique. Muito contato. E eu lembro que uma vez eu encontrei com ele lá na Cúria e ele disse assim: oi minha filha, e aí como é que estão as coisas? Aí eu muito Marta, não tem Marta e Maria, né? Eu muito Marta, aí eu: sim, Dom, está tudo maravilhoso. Olha, nós estamos fazendo evangelização na grota, como o Senhor pediu, porta a porta. Nós estamos indo para o abrigo toda semana, evangelizando no abrigo. Estamos fazendo grupo de oração não sei aonde, estamos fazendo... E saí dizendo tudo que a gente estava fazendo. Sabe que ele olhou para mim e disse: não, minha filha, eu não estou perguntando isso não. Aí eu: não? Disse: não, eu estou perguntando como você e o seu esposo estão, como família, com os filhos de vocês. Aí disse assim, olhou nos meus olhos e disse: olhe para mim, eu nunca vou cobrar de vocês resultado, nunca. Eu quero de vocês testemunho de vida. Se vocês não estiverem fazendo nada, mas vocês estiverem sendo exemplo de família na cidade de Palmares, para mim já vale muito. E ali eu aprendi que nem sempre eu tenho que fazer, mas que com a minha vida eu preciso ser, com um sorriso que eu dou, com um perdão que eu dou, nas simples coisas do dia a dia, num abraço, num olhar, num acolher, eu estou sendo cheia do Espírito Santo. E sabe o que é ser cheio? Vejam, eu estou aqui com essa garrafa de água. Ela não está cheia. Mas se eu pedir por meninos trazer água e começar, ela vai derramar. Vai o quê? Vai derramar. Ser cheio é isso. É ser tão completo
que eu derramo. Então o Senhor hoje te convida a ser assim. Hoje o Senhor te convida a ser cheio do Espírito Santo. Você quer? Ave Maria, sim ou não? Eu vou perguntar de novo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Repleto. Sim, cheio dos dons. Do temor, da fortaleza, da sabedoria. Para você não abrir a boca falando besteira por aí. Quer ser cheio de sabedoria? Sim, então fica de pé. Vamos ficar em pé? E do jeito como você está, esquece quem está do teu lado. Eu peço que todos que aqui estão, naquele dia, no cenáculo, naquele dia de Pentecostes estava Maria e os apóstolos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Pelas mãos de Nossa Senhora, vamos pedir esse Espírito Santo. Mas nós vamos pedir de forma que a gente saia daqui, não como a gente chegou. Esses jovens que aqui estão também, eu peço que abra o coração, clama, pede que esse Espírito Santo venha sobre o teu coração, para que nada mais que vem de fora possa te preencher, mas que a força do Espírito Santo. Vamos pedir essa força do Espírito Santo, porque nós temos, e é de graça. A gente não precisa nem mandar um WhatsApp, é só a gente estender as mãos e clamar. Mas nós vamos pedir como quem precisa mesmo. Só se você precisa, rasga o teu coração e deixa que o verdadeiro cenáculo seja essa quadra hoje. O verdadeiro cenáculo, cheio, repleto do Espírito Santo. Aqui no cenáculo de amor, pedimos forças, fala isso. Pedimos força pelas mãos de Maria, pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, ela conhece bem seus queridos filhos, todos seus queridos filhos, e não deixará faltar, e não deixará faltar para nós seu auxílio. ergue os teus braços e pede esse Espírito Santo sobre a tua vida. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pede isso, vinde Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E é isso que nós pedimos nessa tarde, Senhor. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Vem com teu Espírito Santo sobre este lugar. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo sobre cada um daqueles que aqui estão. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos perturbado, tudo aquilo que tem nos impedido de termos uma vida no Espírito Santo, que hoje caia por terra. E meus irmãos, em nome de Jesus, ergue mesmo os teus braços. Ergue. Não tem vergonha não. Coloca lá no alto. Isso. Ergue os teus braços. Pega na mão de quem está aí do teu lado. Levanta. E diz: vem Espírito Santo. Repete comigo: vem Espírito Santo.
sobre a minha vida. Eu te pertenço. Eu te peço isso. Eu sou teu, Senhor. Eu sou tua, E Senhor. eu abro o meu coração. Acalma o meu Repete, coração. eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Para que esse Espírito Santo Para que esse Espírito possa me encher, Possa me possa me preencher Possa nos preencher inteiramente. inteiramente. Vem, Espírito Santo, vem sobre cada um desses que aqui estão. Vem, Espírito Santo, sobre a necessidade de cada um. Vem, Espírito Santo, sobre cada paróquia daqui da cidade de Palmares. Sobre cada um desses jovens. Sobre cada um dos jovens que tem sido bombardeado de tantas músicas profanas. Quantas músicas têm entrado nos ouvidos dos nossos jovens e eles têm achado tudo tão normal. Vinde, Espírito Santo, e destrói toda cilada do mal. Vinde, Espírito Santo, e destrói toda cilada de Satanás, tudo aquilo que ele vem perturbar. Toda mentira do inimigo, toda mentira dizendo que você não consegue, que você é fraco, que você é triste. Vem, Espírito Santo, e devolve toda a alegria que vem de ti. Renova as vocações, Espírito Santo. Desperta vocações sacerdotais. Renova o sim dos nossos padres. Renova o desejo de santidade dos nossos seminaristas. Vinde, Espírito Santo, sobre cada comunidade. Vinde, Espírito Santo, sobre nós nessa tarde. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem Todos seus queridos todos filhos. seus queridos filhos E não deixará faltar e não deixará faltar para nós seu auxílio. para nós seu auxílio. Toda a igreja, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E o que o Espírito Santo fala ao meu coração é que tem uma pessoa que ao sair de casa hoje, essa pessoa disse, não sei se um ou mais, mas é isso que o Espírito Santo incomoda o meu coração. Essa pessoa disse, hoje eu vou com o coração aberto para que o Senhor fale, porque essa pessoa estava afastada. Essa pessoa estava afastada da igreja. E hoje o Senhor desvolta. A palavra que o Senhor me diz é que Ele tira todo o medo e Ele quebra toda decepção do teu coração, porque o teu lugar é aqui, na Igreja Católica Apostólica Romana, cheio do Espírito Santo. Para encerrar, vamos pedir só? Vinde, Espírito Santo, vinde? Vamos? Todo mundo junto, nessa alegria, junto com Nossa Senhora. Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E para selar esse momento, pelas mãos dela, que esmaga a cabeça do inimigo, rezemos Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres,
Amém. Deus abençoe. Amém. Poli? Fica aqui pra gente rezar por você. Então vamos estender as mãos para a nossa irmã, Poli, para que a sua vocação possa ser fortalecida cada dia, para que essas palavras que foram faladas por ela, que tenho certeza que foi realmente enviada pelo Espírito Santo, possa frutificar nos nossos corações. Assim como naquele cenáculo, o Espírito Santo de Deus abundou, o Espírito Santo de Deus pairava. Que o Espírito Santo de Deus possa pairar também na nossa vida, na nossa família, e especialmente na vida e na vocação dessa irmã, que é serva, que deu seu sim, mesmo nas dificuldades, mas ela está aqui, ela veio, ela foi o instrumento desse Deus Altíssimo, deste Espírito Santo. Então, cantando esse refrão, vinde Espírito Santo, vinde, a gente envia essa irmã para a sua casa, para a sua família, para a sua vocação, para a sua caminhada. Poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E uma belíssima salva de palmas para essa irmã. Amém? Amém. Agora vamos fazer um breve intervalo de 10 minutinhos para você ali na nossa barraquinha lá na frente comprar o lanche, comprar uma água, um refrigerante. Lembrando a vocês que os banheiros, para quem chegou agora, os banheiros é aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, o masculino ali na frente e o feminino aqui atrás. Então não deixe, né, de passar ali na nossa barraquinha para a gente voltar aqui para a adoração, viu? Mais alguma coisa, Jéssica? Isso mesmo. Só lembrando, né, e reforçando, passem lá na barraca e adquira também um lanche para ajudar assim nas despesas do cenáculo. E disseram aqui que os lanches dali da lanchonete Não engorda. tem o mesmo efeito do monjaro. Comprou o lanche, vai emagrecer daqui a uma semana. 10 quilos. Perde Comer uns um 10 pastel, perde 10 quilos. Então, daqui a pouquinho a gente volta. 10 minutinhos, 10 minutinhos. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, por isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seu bem soube compartilhar. Por isso
avisar também que o pessoal do EJC da Catedral está vendendo rifa. Então, se você puder ajudar. Outro aviso é que o pessoal da Pascom está ali atrás, ó, tirando fotos. Então, quem quiser tirar fotos, é só ir ali que os meninos estão tirando fotos, tá certo? É isso mesmo. Monta a sua caravana, né? Caravana de Santa Quitéria, Santa Luzia, Catedral, quase paróquia. Chama o pessoal ali para tirar uma bonita foto. Chegou, rodou o manto ela.